Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje eu trouxe para vocês um bonequinho de neve e é isso que nós vamos pintar hoje, aprender. Vou tentar ensinar para vocês aí o que eu sei. Então eu vou começar pintando o bonequinho. Eu já fiz aqui o que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, né? O vídeo do duendezinho de Natal, que em alguns locais eu gosto de cobrir com a fita crepe para que eu tenha mais liberdade de trabalhar. Eu perco um pouco de tempo recortando e colando aqui, mas eu ganho tempo no meu trabalho depois. Então vamos à aula. Eu vou começar pintando o rostinho dele e depois a gente faz o chapéuzinho. Vou pintar o rostinho porque tá por baixo. Eu gosto sempre de começar com tudo que tá por baixo. Então vamos lá. Eu separei aqui o branco e o cinza lunar, que é o que eu vou trabalhar a sombra. O rostinho dele não tem segredo, né? Nós vamos cobrir tudo com branco, respeitando aqui o limite do chapéuzinho. E como eu cobri aqui, olha, com a fita crepe, aqui eu não preciso me preocupar em ficar desviando. Por isso que eu gosto de fazer essa cobertura com a fita crepe, que me facilita. Eu gasto um pouquinho de tempo lá recortando, mas aqui na hora de pintar eu ganho tempo. Então, eu vou fazendo um movimento circular, que é para a tinta entrar bem aqui no tecido. E vou preenchendo tudo com branco. Esse projeto é bem bonitinho, já dei uma adiantada aqui. O céu eu fiz com azul celeste e o azul hortênsia. O azul hortênsia primeiro, depois o azul celeste aqui nesses contornos. A parte da neve eu fiz com branco e cinza lunar. E a forma que eu faço essa partezinha da neve tem também lá no outro vídeo. Quem não assistiu, vê lá, é o vídeo do duendezinho de Natal. Então, olha, eu coloquei todo branco, preenchi todinho com branco. Agora eu venho com cinza lunar para fazer a sombra, a parte das sombras. E aí a gente vai colocar, deixa eu colocar meu pratinho para cá. A sombra eu vou colocar aqui embaixo do chapéu. Limpo meu pincel e agora com o pincel limpo eu vou tirar essa marca. Não pode ficar com marcas, tá? O importante da pintura bonita é que não fique nenhuma marca. Aqui também, olha, como vai ficar por baixo do cachecol, eu também vou colocar um pouco de sombra. Já na partezinha aqui, que parece a partezinha do queixo, não. Então, aqui também, olha. Esse cantinho todo aqui eu vou dar uma escurecida. Tô sempre limpando o pincel aqui para poder tirar o cinza, para ele ficar limpinho e a gente poder esfumar aqui. Vou pegar um pincelzinho menor e vou fazer uma sombra aqui, olha, embaixo do que vai ser o narizinho dele, que vai ser uma cenourinha. Então, deposito bem pouquinha tinta, olha, e esfumo para não ficar marquinha lá. Aqui embaixo do olhinho também, olha, ao redor dele eu coloco um pouquinho. Nesse aqui também. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Isso, aqui aonde é a boquinha dele,
Eu já venho definindo também, olha, com o próprio cinza. Que aqui, na verdade, é um sorriso, né? Que ele tem aqui. Vou lavar o pincel. Aí eu vou vir com o branco. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Não gostei muito aqui. Vou intensificar aqui. Ok? O pincel aqui tá limpo, eu tô só tirando as marcas. Então agora eu vou tampar esse aqui, que eu não vou usar ele por enquanto. Aqui, deixa eu só fazer um detalhe aqui com o cinza lunar. Aqui nessa parte onde é a dobrinha, né? Vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Só para dar a impressão de mais profundidade aqui. Eu espero que vocês estejam gostando desses projetos que eu tô trazendo de Natal, eles são muito fofos. Eu gosto muito de bichinhos. Então eu vou escurecer mais aqui um pouquinho. Olha, sempre que eu coloco a tinta no pincel, eu venho no meu pratinho aqui e retiro o excesso. Eu prefiro pôr menos do que pôr mais. Às vezes a gente molha aqui na tampinha e a hora que vai lá tá com muita tinta. Então aqui agora vamos fazer a boquinha dele. Eu vou vir com vermelho. Vermelho vivo. Vou pegar o pincel fininho, pincel filete. E vou fazer aqui a boquinha dele. Lavei ele para tirar o excesso do vermelho. E o meu pincel tava com uma pontinha aqui. Esse pincel filete, às vezes ele abre as cerdas. O meu tá chegando a hora de trocar, porque já tá abrindo aqui. Aí agora aqui, a gente pode vir com um pouquinho do preto. Dá uma escurecidinha aqui. Foi até demais. E com cinza lunar, eu vou intensificar aqui. Vou aumentar um pouquinho essa boquinha dele aqui. Agora eu pego um pouquinho do branco. Lavo o pincel. Eu vou vir com o branco aqui nessa beiradinha, ó. E espalho. Aqui, deixa só eu achar o meu rosa. Esse rosa, rosa.
onde é a partezinha da bochechinha dele, eu pego um pouquinho do rosa, limpo ali. Vou fazer um rosadinho aqui, ó. E um rosadinho do lado de cá. Essa boquinha dele eu vou esperar secar um pouco, depois a gente volta trabalhando ela, tá? Aqui, fazer como se fosse um gordinho nele aqui. Vou lavar o meu pincel nessa parte, aonde eu fiz o gordinho ali, da bochechinha, por baixo eu vou fazer uma sombra com o cinza lunar. Mas é bem pouquinha tinta, tá? Olha, eu coloquei e esfumo. Do lado de cá, a mesma coisa. Lavo o pincel e vou intensificar a parte com branco. Vou dar uma clareada aqui. Aqui no centro. Vou dar uma acertadinha aqui que tá aparecendo o risco. Eu tento cobrir o máximo que eu consigo do risco. Eu não gosto de deixar a parte do carbono aparecendo. E agora é a hora da gente tirar a fita crepe que eu coloquei e fazer a parte do narizinho dele e do olhinho. Deixa eu tampar essas tintas aqui por causa da minha gata. Então, olha, eu vou tirar aqui a fita crepe, onde era o olhinho, que eu tampei. Pra gente poder trabalhar agora. Agora ficou a carinha dele que tá muito bonitinho. Então, olha, pra trabalhar a parte do olhinho, eu vou fazer o olhinho dele em verde. Então, eu vou pegar aqui o verde musgo e o branco. E vamos trabalhar essa parte do olhinho. Vou pegar um pincel bem pequenininho. E aqui, deixa eu pegar um outro verde mais claro aqui. Vou pegar o verde maçã, verde folha. Porque eu quero o olhinho dele, um verde, um tom um pouco claro. Eu não quero aquele verde escuro. Então, eu vou pegar os dois tons de verde. Olha, sempre a gente vai trabalhar com um pouquinho de tinta, pincel pequeno. Aqui eu vou depositar o verde folha. E vou fazer só nessa metade. Deixa eu tirar esse branco daqui. Na outra metade, verde folha não, verde musgo. Na outra metade, eu faço com verde folha. Vou lavar o pincel. O olhinho é um trabalho muito delicadinho. Então, a gente tem que ir com bastante cuidado. Vou pegar um pouquinho do branco. Que eu quero dar uma clareada aqui.
novamente com verde musgo. Eu vou escurecer. Aqui o preto, a gente vai definir para onde ele tá olhando, né? Deixa eu colocar o branco aqui primeiro. Vou lavar bem aqui, tirar o verde. Eu venho com o branco. Vou colocar nessa parte aqui. Com o verde folha, eu volto aqui e entro um pouquinho para dentro desse branco esfumando. E agora com preto a gente vai definir para onde ele está olhando. Então eu vou colocar ele olhando aqui pro presente, né? Então eu vou colocar, olha, aqui embaixo a bolinha. Esse preto aqui, eu vou ter que fazer um contorno aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diluir esse preto um pouquinho para eu conseguir trabalhar melhor com o pincel filete, senão a gente não consegue. Então, eu diluo ele com aquarela silk. Vou colocar uma gotinha aqui. Pego a aquarela aqui. Eu vou diluir, deixar ele bem ralinha pra gente poder fazer aquele contorno ali. Eu acho que eu vou ter até que usar o outro pincel, que esse aqui ele abre um pouco. Deixa eu pegar um outro aqui que eu tenho que é mais fininho. Esse aqui, olha, eu vou dar umas batidinhas só pra dar uma desanuviada nesse preto aqui. Eu vou pegar um outro aqui, que aquele ali abriu as cerdas. Eu pego essa tinta que tá bem ralinha e vou fazer o contorno do olhinho dele. Com o pincel de pé. A tinta bem ralinha. A gente vai fazendo o contorno. Vou acertar aqui, ó. Com bastante cuidado, tá? E vou voltar agora com o verde musgo. E vou dar uma apertadinha aqui em cima desse preto, porque eu não quero esse preto tão preto. Mas ele ainda tá molhado, eu vou ter que voltar depois para poder melhorar isso aqui. Ok? Esse é o olhinho. Vou fazer o outro do mesmo jeito. Primeiro o verde musgo. Depois o verde folha. Vou escurecer um pouquinho aqui, olha, de novo, porque entrou muito verde folha. E essas coisas vocês vão observando, tá? Colocou muita tinta, vem com a outra mais clara ou vem com a outra mais escura, vai ajeitando. Vou preencher aqui com o branco.
Se eu não tivesse colocado essa fita crepe para tampar o olhinho, ficar desviando de tudo, né? Não fica legal. A gente às vezes acaba entrando onde não tem que entrar. Aqui eu vou dar uma clareadinha aqui, ó. Passar o branco de novo. E a gente vai trabalhando, eu vou hora em uma coisa, hora em outra, mas vocês vão perceber que é assim mesmo. Conforme a gente vai pintando, a gente tá aqui, daqui a pouco vem pra cá. Aqui eu tô com verde folha de novo, olha que eu quero entrar com ele esfumando pra dentro desse branco. Mas é bem pouquinho, que eu não posso cobrir o branco. Vou vir com preto e vou determinar o olhar dele. Então eu coloco o preto, lavo o pincel para não vir demais. E daqui a pouquinho, na hora que secar um pouquinho, eu venho com verde por cima. Vou aproveitar e vou fazer o contorno também. Tô diluindo a tinta aqui porque tem que ser com ela bem ralinha. Olha, e eu misturo e eu giro o pincel para o pincel ficar bem fininho. Ajeitar aqui, ó, para ficar tudo mesmo, a mesma grossura o traço. Certo? Agora eu vou vir com um pincel limpo, vou dar aquelas batidinhas só para desanuviar esse preto, que eu não quero ele tão marcadinho assim. Lavo e volto com verde, do mesmo jeito que eu fiz no outro aqui. Aí é um movimento bem delicadinho, olha, eu tô com a minha mão bem leve aqui. Nessa hora aqui ela tá bem, quase que não encostando. Aqui eu vou voltar com verde folha, mais um pouquinho. Olha, limpo o pincel e aí aqui, olha, eu vou só dar uma esfumada. Eu vou aumentar um pouquinho essa bolinha de cá. Pouquinha coisa. Porque a outra ali tava um pouquinho maior. Então, depositei a tinta. E, ó, eu venho dando umas puxadinhas, mas vocês percebam que eu não tô puxando pra fora, eu tô puxando pra dentro, porque eu não quero que essa bolinha mude a posição dela, né? Vamos aqui, puxar um pouquinho mais pra cá, pra ele não ficar com cara de vesgo. Porque se eu deixo essa bolinha aqui só aqui no meiozinho e esse ladinho aqui, a impressão é que ele vai estar vesgo. E lavo o pincel e vou vir com a minha tinta branca agora, colocando uma luminosidade no olhinho dele. Então, vou dar um pontinho aqui.
E um pontinho aqui. A minha gata chegou. Deita aí, Marie, sem esbarrar nas minhas coisas. Então, coloca um pontinho aqui. Deixa eu tirar essas tintas pra cá, senão ela vai bater a pata aqui pra derrubar. E aí, aqui eu vou dar um risquinho. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar um pontinho aqui. E vou dar um risquinho branco aqui, ó. Os olhinhos tem vários jeitos de fazer, né? Esse é um modelo de olhinho. Esse aqui é um olhinho simples. Vou colocar uma outra pintinha aqui em cima. Uma outra aqui. É um olhinho bem simples, né? Um bonequinho de neve, a gente não precisa inventar muito. Agora eu vou fazer a parte do nariz, depois se for preciso eu vou voltar lá no olhinho. Mas por enquanto eu preciso deixar secar. Então deixa eu tampar isso aqui, porque com a gata do lado a gente tem que sair tampando tudo. Talvez vocês escutem até o ronronar dela aí no áudio do vídeo. Então eu vou pegar o laranja agora, o amarelo ouro, que eu vou fazer a cenourinha, que é o narizinho. Então eu uso o amarelo ouro para luz. Deixa eu pegar o cenoura aqui também, que eu vou deixar ele aqui do lado. E o branco. Então o que nós vamos usar agora são essas cores. Com o amarelo eu vou fazer o local que eu quero mais de luz. Então, o lugar que eu quero mais de luz é esse centro aqui, para que dê a impressão de redondinho da cenoura, né? Então, eu coloco o amarelo aqui e agora eu venho com o laranja para fazer do lado. Aí com laranja eu vou fazer todo esse contorno. Entrando com esse para dentro desse amarelo aqui. Mas sem cobrir todo o amarelo, tá? Agora eu vou lavar o pincel. Seco bem. E eu vou vir tirando essas marcas. Agora eu vou pegar o cenoura. Vou ver se com cenoura vai dar. Se não der, eu vou usar o caramelo. Provavelmente eu vou vir com caramelo, porque o cenoura ainda vai ficar um tom mais claro. E não vai dar muito certo, não. Deixa eu pegar aqui o pincel alfinete. Vou pegar o meu cenoura. E vou fazer o contorninho aqui. Tô só acertando aqui, porque com o outro pincel a gente não consegue acertar muito. Eu vou ter que usar o caramelo. Esse aqui não vai dar certo, até porque ele tá duro. Então deixa eu achar meu caramelo aqui. Já achei. Ó, eu venho com o caramelo. Tiro o excesso sempre e vou escurecer essa parte aqui, ó, de baixo. Aqui também, nessa lateral. Vou lavar o pincel e vou passar ele limpo aqui para tirar a marca. Volto com o amarelo ouro, eu vou intensificar essa luminosidade aqui, ó, que já sumiu um pouco.
Nossa, foi do preto. Por isso que é bom às vezes deixar secar o trabalho. Esbarrou a pontinha no preto. Vamos voltar aqui, vamos tentar cobrir isso aqui agora. Esses acidentes acontecem, é bom até acontecer, né? Com vocês aqui, que aí vocês vão vendo como que a gente faz para arrumar. Prontinho. Eu vou esperar secar e aí eu vou vir fazendo uns detalhes depois nela, porque esse aqui é uma cenourinha, né? Da própria cenoura, olha, que vão ser uns risquinhos assim, mas agora ele não vai ficar do jeito que eu preciso. Então a gente precisa deixar secar esse aqui. Deixa eu só ver um outro pincel aqui, sem cortar. Que eu passo e esfumo com o pincel sem cortar. Mas a gente volta para esse detalhe depois. Aqui, vamos dar uma arrumada nessa bochechinha dele. Já secou um pouquinho. Deixa eu fechar as tintas. Porque pra gata dar louca e pular não custa. Olha, eu vou voltar com o branco. E vou arrumar aqui, olha, que eu quero essa bochechinha mais perto do olhinho dele. Ele vai ficar parecendo bem gordinho. Ó. Vou limpar aqui. E aqui também eu vou intensificar com o branco, ó. Por cima desse rosinha que eu coloquei. Olha, eu tô vendo com um pouquinho do vinho. Vou esfumaçar aqui nesse preto. Agora eu vou dar um pontinho aqui com branco aqui na língua. A gata. Ela é terrível. Ela passa por cima de tudo. Isso não tem jeito, tá, gente? Todas as vezes nos meus vídeos vai ter a gata pulando aqui, porque ela gosta de ficar perto e é quase impossível eu controlar. Aqui, olha, eu vou puxar um pouquinho desse preto também para fazer o sorrisinho dele, ó. Vou esperar secar um pouquinho isso aqui e vou voltar nessa boquinha aqui. Porque agora eu não vou conseguir aqui arrumar. Então, vamos lá. Tá pronta a boquinha dele. Vamos ver mais o que a gente pode dar uma melhorada. Já secou um pouquinho ali. Deixa eu tirar as tintas daqui, que ela tá vindo com a pata aqui. Já secou um pouquinho a cenourinha do nariz. Então, vamos trabalhar um pouquinho a cenourinha do nariz enquanto a boquinha seca. A gente vai ter que fazendo aos pouquinhos, tem que ir esperando secar, voltando, porque não tem jeito. Aqui eu vou pegar o caramelo, deixa eu tampar esse preto, e um pouquinho do marrom. Deixa eu só achar o marrom. Aonde eu coloquei o meu marrom. Gente, eu fico perdida porque a gata deita aqui e aí ela me atrapalha a pegar as cores. E
agora eu não tô encontrando o meu marrom. Daqui a pouquinho eu acho ele. Deixa eu ver aqui. Você tá me atrapalhando muito, Marie. Eu não consigo achar a cor. Eu vou usar o sépia. Não tô conseguindo achar o marrom na minha caixa, porque ela deita aqui na frente, sabe? As minhas tintas ficam aqui do ladinho aqui, e ela deita e fica difícil de eu chegar com a minha mão para poder procurar as cores. Eu vou ter que arrumar ou um outro lugar para gata, ou um outro lugar para tinta. Eu vou ter que decidir o que eu vou fazer aqui, porque na hora de eu pintar, ela vem e me perturba aqui. Mas ela é fofinha, então também não dá para deixar. Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver a cabecinha dela aqui. Mas ela tá aqui com a cabecinha. Então vamos lá, com cerâmica. Cerâmica não, com o caramelo. Eu vou fazer alguns risquinhos aqui. A cenoura, ela é toda cheia de marquinhas, né? Então, vou fazer as marquinhas aqui da cenoura. Eu tô vindo com o caramelo e com o sépia, porque eu não achei o meu marrom. Mas, como eu vou esfumar aqui, então também não tem problema. Tô misturando um no outro. Olha, e aí eu vou pegar um pincel sem cortar. E passo por cima. Olha, que aí eu já espalho a tinta já esfumando. Deixa eu dar uma olhada nesses pincéis aqui. Eu quero achar um menorzinho um pouco. Esse aqui. Aí eu venho com o amarelo limão. E vou depositar o amarelo limão aqui, olha, entre esses vãozinhos que eu fiz e na pontinha, aonde eu quero dar luminosidade. Deposito e esfumo. Eu vou aproveitando aqui, olha, vou passando por cima daqueles outros que eu já tinha colocado. Dou mais uma esfumaçadinha. Vou vir com branco também. Bem suave. Tiro o excesso, limpo ali o meu pincel, volto. Vou voltar com o caramelo aqui, ó. Novamente, é que eu tô falando, o ideal aqui seria o marrom. Eu não tô conseguindo achar o meu marrom. Ele sumiu. Tem isso também, sabe, gente? Aqui em casa, eu já falei isso no outro vídeo. Às vezes eu procuro, não acho, não encontro. Isso é uma constância, às vezes, que acontece aqui. Com caramelo, vou escurecer aqui novamente, ó. Com o próprio filete mesmo, a gente vem dando uma sombreada aqui novamente. E aí vocês vão trabalhando. Aí esse aqui é muito a gosto, não tem um local para colocar. Ah, vou colocar um buraquinho aqui. Não.
É a gosto de vocês, tá? Aonde quiserem colocar como se fossem as nervurinhas, né, da cenoura, aí vocês vão fazendo. Um caramelo aqui também, ó. Vou dar uma arrumada nessa beiradinha aqui da cenourinha. Não, acho que tá bonitinho. Com o pincel sem cortar bem com a pontinha, vou só dar uma esfumaçada naqueles que eu coloquei. E tá pronto pra minha cenourinha. Talvez eu volte depois colocando um pouquinho mais de luz depois que secar novamente. Vou pegar o cinza lunar. Agora a gente vai melhorando sombra. Um pouquinho de cinza lunar. Vou escurecer aqui, ó. E embaixo aqui também, ó. Dessa cenourinha aqui. Vou lavar. Lavo o pincel. Vou vir com o branco. Bem pouquinho branco. E vamos tirar essa marca aqui, ó. Aqui na bochechinha também eu vou intensificar aqui, ó. Venho com branco, porque não é para ficar muito, eu não quero muito esfumado para lá. Aqui também, ó. Que eu quero ele gordinho. E vou voltar aqui também, ó. Nessa partezinha aqui. Porque eu quero que a sombra fique perto só do narizinho dele. Eu não quero que ela espalhe muito. Então eu venho com o branco, depois que eu coloquei aquela sombra aqui. E tampo um pouquinho dela. Ó. Vendo? Aí podemos voltar com o rosa, onde eu coloquei o branco ali. Novamente, vamos vir com o rosa aqui. Aqui. Bem pouquinho. Tá pronto. A carinha. Eu só vou melhorar essa boquinha dele aqui. Porque a boquinha tem que esperar secar. Não tem jeito, ainda tá molhado, eu não consigo fazer isso agora. Então, vamos fazer o chapéu dele. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, olha que subiu um pouquinho da tinta aqui, ó, do branco. Arrumar essa cenourinha aqui. Com o filete é mais fácil a gente vir acertando. Prontinho. Eu acho que ele tá muito bonitinho.
Agora vamos fazer o chapéu. Para fazer o chapéu, eu vou começar com o cinza chumbo e o preto. Que eu vou fazer o chapéuzinho dele em preto. Então, eu vou usar o cinza chumbo para colocar onde eu quero a claridade, tá? Então, aqui no centro, eu vou deixar mais claro. Então, eu venho com cinza chumbo e venho com preto depois entrando para dentro dessa cor. Depois eu devo usar o branco, mas por enquanto eu vou vir com cinza chumbo para não clarear demais. E aqui vai ter uma faixa vermelha, então eu vou respeitar essa faixa aqui, que eu vou fazer uma faixa vermelha. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui, para facilitar para minha posição. Tem um pelinho. Olha, eu coloco a tinta de um lado só do pincel e só giro e vou fazendo contorno. Deixa eu tirar essas tintas para lá. De um lado só do pincel, para mim conseguir fazer a demarcação aqui do limite, ó. Essas dicas são boas para quem tá começando, né? Quem já pinta há muito tempo, já sabe. Mas como tem sempre gente assistindo aqui no canal e a gente não sabe quem tá do outro lado, né? A gente vai falando essas dicas. Que se tiver alguém aqui que está iniciando e não saiba ainda, já vai aprendendo. Olha, eu tô vindo aqui com cinza de novo. Vou pegar um pincel menor. Pra terminar aqui, que aquele ali tá muito grande. E vou ajeitando. Sempre que vai fazer o contorno, tinta de um lado só do pincel, que a gente consegue marcar bem. Agora, eu coloquei o cinza ali, e naquela parte onde eu coloquei o cinza, aí sim eu vou vir com branco. Pouquinho branco. Ó. E vou fazer uma luz aqui nesse meio. Vejam que aqui, olha, eu tô fazendo o movimento do pincel conforme é a cartola dele, para que tenha um movimento no trabalho, porque senão fica chapado. Vou pegar o preto aqui, ó, dar uma ajeitada aqui nesse contorno. Colocar um pouquinho mais do branco. E vou esfumar. Esse esfumaçado aqui, ou esfumado, né? Tanto faz, uma palavra ou outra, todas as duas são corretas. Não precisa ser muito certinho. Aí pode ficar como se fosse uns rajadinhos assim, que fica bom. Daqui a pouco a gente volta ali, eu vou fazer a outra parte de baixo aqui, esperar aquilo ali secar para poder novamente vir com branco. Vamos fazer a aba da cartola. A mesma coisa, onde eu quero mais claro, eu vou depositar o cinza.
e vou vir com o preto entrando nesse cinza, esfregando bem para não ficar marca. Esse tipo de trabalho é bom vocês irem fazendo aos poucos. Tá colocando aonde é a luminosidade e vem trabalhando aos poucos. Porque se secar aqui a gente não consegue fazer a mistura das cores e fica a marca. Aqui também, olha, eu vou querer mais claro, então eu vou colocar o cinza também. Com um pincelzinho menor. Para fazer a beiradinha aqui, esse aqui tá muito mole, eu prefiro pincéis menores. Eu não corro risco de invadir lá onde já foi feito o meu trabalho com o céu, né? Com o céu não, aqui eu fiz só um esfumado ali. Ó, com bastante cuidado para ficar bem certinho. A cartola não ficar torta. Nessa hora aqui o risco é muito importante. Nessa hora não, em todas as horas, mas em alguns tipos de trabalho, o risco tem que estar bem certinho. Para a hora que a gente acabar, a gente não vê aquele negócio todo esquisito, desproporcional. Tem algumas pessoas que têm a facilidade de arrumar, né, o risco se tiver algum tortinho. Outras pessoas já não têm. Então, vocês todas as vezes que forem escolher um risco, procurem um risco que tiver mais certinho. Ó, aqui eu já vou aproveitar e vou vir com branco lá em cima de novo, ó. E aqui também. Seguindo o movimento. Vamos fazer esse contorninho aqui agora. Não se esqueça de deixar aí nos comentários, pessoal, o que vocês estão gostando, o que dá para melhorar. Às vezes eu fico bem desanimada de vir gravar aula, né, passando por umas fases meio complicadas aqui. Eu comigo mesma, a pintura me ajuda muito, mas ao mesmo tempo eu fico desanimada de vir, sentar para pintar. E é importante vocês deixarem nos comentários se vocês estão gostando da aula. Me incentiva, né? O trabalho de artesanato é um trabalho que ajuda bastante a gente quando a gente está assim meio para baixo, meio depressivo, né? E eu queria que essa aula chegasse para mais pessoas que estão precisando aí de alguma coisa para poder dar uma animada. E aí o comentário de vocês deixarem se gostaram aqui, um joinha no gostei, faz toda a diferença para que esse vídeo chegue a mais pessoas que estão querendo aprender, né? Olha, eu tô deixando essa partezinha aqui
sem o preto, porque eu quero vir com o branco aqui. Eu não queria, eu sei que é chato às vezes a gente ficar pedindo, né? Dá um joinha, curte aí, mas a gente precisa disso para que o YouTube entregue os nossos vídeos para outras pessoas, porque senão ele não entrega. Entregar que a gente fala é assim, não vai aparecer no feed das outras pessoas vídeos que as pessoas não gostam, que não são recomendados. Vou voltar com um pouquinho mais do branco aqui. Então é importante por isso que a gente pede. É chato pra caramba, mas a gente precisa pedir. Para o canal crescer e aí ele chegar ao maior número de pessoas possíveis, né, que estejam precisando dessa arte terapia na sua vida aí. E aí a luz aqui, a sombra, a gente vai colocando, claro, de acordo com cada trabalho que vai fazendo. Nessa outra parte ali, eu vou fazer com vermelho. Então, vamos começar aquela parte ali central. Deixa eu só lavar o pincel aqui. Tô tirando o preto do pincel. Vou colocar pra cá. E vamos começar aqui. Eu vou fazer uma faixa vermelha. Então, eu vou vir com... Deixa eu tampar aqui o preto. E o cinza antes que a gata pule de novo. Aí já pulou. Ô, Marie, vai ficar impossível eu fazer o meu trabalho assim, hein? Olha, eu vou vir com vermelho. E aqui é assim, sabe? Tem uma gata que pula aqui, tem a outra que tá deitada lá em cima dos meus riscos. E a gente vai trabalhando assim. E eu espero que vocês entendam, porque os animaizinhos são da família, né? E eles gostam de ficar juntinho. Ó, então depois tem o vermelho aqui. Aqui eu vou vir com bastante cuidado, ó. Entendo no preto, porque o preto tá molhado. Vamos ver, esperar secar. Borrou tudo. Vou vir com o branco não. Eu não gosto de colocar branco no vermelho, porque tira o vermelho, ele acaba ficando rosa. Vou vir aqui, ó, com vermelho fluorescente. Por cima desse preto aqui que borrou. E já vou dando a luminosidade. Um pouquinho mais do vermelho vivo. E aí a gente vai limpando essa caca que eu fiz com o pincel aqui. Como eu falo, é bom acontecer, porque aí, quando acontecer com vocês, vocês sabem como que arruma. Com filete eu vou vir fazendo essa beiradinha aqui, porque como o preto tá molhado, se eu for lá com esse pincel de novo, um pincel comum, ele vai trazer o preto de novo para dentro do meu trabalho. Então eu vou fazer ali com filete. Mas se vocês não quiserem trabalhar com filete, é só esperar o preto secar, que você pode passar ele normalmente, que não vai ter problema não. É porque se eu for com o pincel lá naquela beirada, já era de novo. Então aqui agora eu vou vir com o vinho, eu vou fazer umas nervurinhas aqui nesse vermelho.
para ele não ficar muito certinho, parecer uma faixa mesmo. Então, olha, eu coloquei um pouquinho do vinho. Agora eu vou vir com o fluorescente novamente aqui, ó, o vermelho fluorescente, para iluminar. Mas esse vermelho fluorescente, quando o trabalho tá mais seco, a gente consegue um efeito melhor com ele. Mas a ideia é essa, olha, vem com vermelho fluorescente aqui é onde eu quero mais altinho e aqui eu vou vir com vinho. Então eu vou passar o vinho novamente aqui um pouquinho, aqui, e vem com pincel de leve e esfumo. Vamos terminar essa cartola. E aí depois eu vou voltar com vocês na outra parte, num outro momento. Novamente eu vou voltar aqui. Aqui já secou um pouco, então eu vou vir com o branco novamente. Tá vendo? Conforme o trabalho tá mais seco, a gente consegue, olha, um efeito melhor. E eu quero uma claridade aqui bem clarinha. A cartola ela tem esse bem clarinho aqui. E vou vir com preto ao contrário. Para tirar as marcas. Como eu disse, não precisa ficar uma sombra muito certinha. Então, eu vou vir com um pouquinho mais do branco aqui. Aqui também, ó. Intensificar. Olha, depositem, lavem o pincel. Viu que tá entrando demais a cor branca? Lava o pincel, seca bem, volta aqui, pega um pouquinho do preto. Olha, eu não quero isso aqui muito pra cá. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, fazendo essa curvinha aqui. Então volta aqui com o preto, olha que foi demais lá. Ajeito. Em alguns locais a gente vai deixar uma luz mais intensa. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho ao fundo, é a outra gata em cima dos meus riscos, tentando fazer uma arte ali. E ela derrubou alguma coisa aqui que eu nem sei o que que é. Por incrível que pareça, hoje meu cachorro tá quietinho. Eu tô achando que ele tá um pouquinho doente. Vou ter que, acho, levar no veterinário.
Ele tem chorado um pouquinho, mas eu não sei do que é ainda, não consegui identificar o que é que ele tem. E é isso, olha. Tá meio que pronta a nossa cartola. E o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que voltar no rostinho do bonequinho de neve. Eu vou lavar aqui o pincel. E vou voltar com cinza lunar. O ideal é esperar essa cartola secar, né? Mas eu vou só mostrar para vocês aqui o que é para fazer. E ó, vocês vão voltar aqui, ó, e intensificar essa sombra. Tá? Mas para não borrar aqui, igual eu borrei lá em cima, né? Então, puxando o preto para cá sem querer, eu não vou mexer muito aqui agora, não. Eu vou esperar isso aqui secar. Tá certo? E aí, quando isso aqui secar e a boquinha aqui secar também, que eu ainda vou mexer nessa boquinha, mas ainda tá molhada, eu não consigo o efeito, aí a gente volta. Aqui a gente vai intensificar um pouquinho mais a sombra. E é isso.